Bom, irmãos, essa é a igreja do Deus Todo-Poderoso? É o Shaddai. Se o Pai está aqui, eu não quero sair daqui mais. Não, gente. Uau. Como foi pedido, por favor, esposa, fica de pé aí. Isso, gente. Com todo respeito às vossas esposas, pastores aqui, mas depois da esposa dos dois pastores, ela é para eles aqui a terceira mais bonita, tirando as dos dois pastores, ela é a mais linda de todas vocês aqui, porque ela é carioca, gente, ok? Minha esposa está me acompanhando, dá um tchauzinho para eles, isso. Cadê aquele povo caloroso aí dando um tchauzinho para a gente aqui? Isso. Foi meio forçado, mas tá bom, né? Tá bom, né? Pessoal, nós somos lá do Rio de Janeiro, somos carioquês, somos bem acolhidos no Rio de Janeiro, e viu que alguns de vocês também têm carinho. Por exemplo, o jovem Mateus foi nos pegar um pouco distante daqui, ele veio falando do Rio de Janeiro, das paisagens, e é isso mesmo, tem aquilo tudo que a televisão mostra, ok? Mas é gostoso demais. O mais interessante é estar onde Deus quer que você esteja, ok? Não olhar pelas paisagens, pelas praias, ou mudar por causa de alguma situação financeira, porque aonde a nuvem está e Deus te direcionar, ali você deve se instaurar, correto? Venham lá do Rio, como havia dito, nossa igreja é uma igreja bem relevante, pelo menos no bairro onde a gente está, e eu tenho um orgulho de soberba, um orgulho de saber que nós mudamos a geografia do lugar. O lugar, pastores, onde nós estamos é em Realengo. Alguém conhece o Rio de Janeiro? Alguém conhece Realengo? Não é possível. Conhece Realengo? Bangu? Bangu é o seguinte, é o deserto do Saara, é calor, é frio, é frio. A igreja, na verdade, os membros, na verdade, são todos eles bem alocados ali na região ali, Bangu, Padre Miguel, a quem conhece, Realengo. A igreja fica na divisa de Realengo com Sulacap, perto do quartel da polícia militar chamado Cefap, né, que é um quartel de treinamento. E onde eu venho falar é que nessa geografia era tudo meio confuso, nada prosperava do lugar, até que Deus levou essa igreja para lá. E aí começa a vir os comércios ao lado. O mais gostoso é quando a igreja é referência do bairro. Quando as pessoas falam, você vai passar por uma igreja, é o Shaddai. O que é o Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Aí depois dela, sabe, não é mais a referência a birosca da esquina. Birosca é barraca de bebida, aqui também não, né? Não é mais referência a casa de pornografia. A referência se tornou a igreja, porque quando o Shaddai chega, o Todo-Poderoso se estabelece nesse lugar. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus nessa noite? Uau! Quero agradecer ao pai do nosso querido amigo Murilo. Eu falei para o nosso pastor que Murilo é os presentes que Jerusalém dá. Eu vim aqui comentando num carro com ele que eu estou muito feliz. Esse ano nós fizemos 10 anos de ministério, de fundação da nossa igreja. Eu sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, Gabriel de 20 anos, Esther de 15 anos. Então já tenho os filhos já meio caminhado. Falta dar um empurrãozinho na Esther, ter a faculdade. O outro já está fazendo, já está trabalhando, já pensa em casar, às vezes dispensa em casar, às vezes pensa em casar. Você imagina, né? Alguém que está começando a vida aí. Mas, olhando a história do pastor de vocês, a fundação daqui, me sinto em casa, pastor, porque nós lá no Rio de Janeiro, pastor, começamos com 15 pessoas numa célula, né? E eu fui empresário com muitas lojas. Minhas lojas, pastor, tomei uma paixão. Era mais um desses jovens perdido com 25 anos. E aí eu fui para um retiro de jovens, de carnaval. E a minha pastorinha me pastoreou e me pegou para ela. Ela era líder. Ela era líder do evento, né? Ela falou assim, vou tomar conta dessa ovelha, né? A minha pastora era líder desse evento de jovem. E lá eu conheci Jesus, literalmente. Eu era um frequentador de igreja. Aqueles que andavam com aquela Bíblia 007 aqui no bolso, metida aqui, não sabia nem onde estava o livro de Naum. Quando fala, abre o livro de Naum, eu vou, Naum, achei, né? E eu acabei a conhecendo lá após um episódio muito vantajoso e glorioso para mim. E eu fui batizado no Espírito Santo. Pastor, eu comecei a falar em língua. E um jovem que foi para aquele retiro, cheio de prostituição, pornografia, bebida e farras, e conheci Jesus lá. Desde lá para cá, só ela, graças a Deus, ok, na minha vida.
E o nosso processo foi muito rápido, casamos muito rápido, em menos de um ano. E foi tudo meio acelerado, não para encobrir nenhuma gravidez, tá, gente? Nada disso não, tá? É apenas aquilo que Deus quer, Ele precisa de força, energia para avançar, ok? E hoje nós somos pastores dessa igreja que nós estávamos como líder de célula, 15 pessoas dentro de uma casa, e hoje nós temos uma igreja que a gente é muito apaixonado por ela. Irmãos, eu estou há um mês praticamente em estrada, lançando esse livro. Hoje está sendo a 18ª igreja que nós estamos, né? Vou tirar aqui da internet, corta por favor. Essa das 18ª, essa é a mais bonita. Eu digo bonita, não é estética, porque minha igreja também é linda de estética. Minha igreja era uma casa de show. Eu tenho 1000 pessoas na galeria. Você tem noção do que é isso? Parece até uma arena, né, de futebol assim, né? Falei para o Mateus que nós temos aproximadamente, pastor, 1000 jovens na nossa igreja. Aí está a energia da igreja, os jovens, né? Quando você ganha um jovem, chegou um pai para mim um dia e falou assim: eu vim aqui te conhecer. Eu falei sim. Ele falou assim: eu vim aqui apertar sua mão, dizer muito obrigado, porque eu tentei a trancos e barranco recuperar meu filho das drogas, da prostituição, não consegui. Eu investi dinheiro para recuperar ele, não consegui. E essa igreja aqui fez meu filho botar a cabeça no lugar. Meu filho hoje trabalha, não usa mais droga, está recuperado e pensa em casar. É isso aí. E você sabe como é que está o mundo, né? Quem está usando saia quer colocar bermuda hoje, está tudo muito complicado. Eu ouvi uma frase de um pastor esses dias, que a galera está mais apaixonada por cachorro, nada contra, não sinta-se ofendido. Mas as pessoas não querem ter filho, mas querem ter cachorro, e tudo que gastaria no filho está indo para o cachorro, ao ponto de botar o pai no asilo e levar o cachorro para a praça. Leva o cachorro para a praça para fazer as necessidades, mas põe o pai no asilo, né? Então está muito confuso hoje. E ser pastor nesses dias tem que ter muito pulso, porque a galera está fazendo o que quer, não o que Deus quer. Amém? Então eu tenho uma honra aí de falar para vocês da nossa igreja, concluindo ainda a nossa igreja. Nós tivemos uma felicidade de um ano atrás. Pastor, tinha um lugar que eu estava com tapume e eu nunca me interessei nesse lugar. E não dava para ver nada o que tinha atrás daquele tapume. E o rapaz chegou para ter a gente e ofereceu esse lugar para a gente. E a gente tem muitas crianças na igreja, mas muita mesmo, que é comunidade, né, irmãos? E eu orava e lutava. Como é que está Maceió? Mas no Rio de Janeiro há muitos. Como é que está Maceió? Mas no Rio de Janeiro há muitos drogados e moradores de ruas, que os nomes deles são Josué, Moisés, Caleb, Elias. Já se eram filhos de crentes, estão na rua largado aí. E Deus tem dado muito desse povo para a gente está abrindo um centro de reabilitação. Por que eu estou expondo tudo isso? Não é para botar uma carta aqui e dizer o que a gente tem, não. É dizendo que eu estou carente da oração de Maceió também, ok? Para que o povo de Maceió também ore pelo Rio de Janeiro, ore por esse nobre homem que está aqui. E agora vou falar desse projeto lindo que é Tempo de Timóteo. Posso ouvir um amém? Amém. E 2, fica difícil? Amém. Entendeu? Bom, esse livro que eu venho aqui com muita honra aqui apresentar para vocês, eu vou ministrar sobre o livro, ok? Eu havia falado com o pastor Murilo, estando lá em Jerusalém. Nossa, meu livro está no forno, está no forno. Deus me deu esse tema no meado de setembro a outubro. Pastor, lá na nossa igreja a gente sempre trabalha com um tema, né? O ano, por exemplo, nosso ano lá, sabe aqueles temas que você fala, é ano de frutificar, é ano de multiplicar, já fiz isso tudo. Aí orando ao Senhor, falei, Deus, 10 é totalidade. Não que a gente vai pela numerologia, mas funciona, né? A intenção do coração é boa. Eu falei, Deus, nós estamos aqui no 10º ano da nossa igreja. O que o Senhor tem para esse tempo? O que o Senhor quer da gente? E orando ao Senhor, e Deus me chamou atenção ao livro de Timóteo. Então eu tive a ousadia de colocar o tema da nossa igreja é ano de Timóteo. A palavra Timóteo vem do grego, ela quer dizer aquele que honra a Deus, ok? E Timóteo também foi um discípulo muito de se prestar atenção ao modo de vida que ele levou, sendo ele jovem, discipulado por Paulo. Então eu comecei a resenhar os livros da primeira e segunda carta de Timóteo e vi que dava muito caldo. E quando eu fui lendo os livros e colocando ele em ordem cronológica com a Bíblia e com os assuntos extra-Bíblia, que é a cultura da ilha grega naqueles tempos, o que estava acontecendo, quais eram os rudimentos, eu me achei muito dentro dessa carta. Eu resolvi então escrever e montei praticamente 20 sermões das duas cartas, de 1ª e 2ª Timóteo, de forma cronológica. E aí saiu esse livro, gente. Então é um livro de inspiração de pregações, é um livro cujo qual
deve ter tido umas 500 vidas convertidas, tá? Dentro dessas mensagens, e não estar por aí muito longe. Onde eu estou indo, também há vidas convertidas, há pessoas voltando a trabalhar para Jesus. Há muitos testemunhos. Eu estava pregando, com todo respeito aos pastores, eles vão entender. Eu terminei de pregar e chegou um senhor com uma bengala, com muita dificuldade de andar, e ele falou assim: eu estive vendo o Billy Graham pregar há quase 50 anos atrás, e agora eu ouvi você com a mensagem que estava na boca de Billy Graham. Eu falei: feijão Graham? Feijão Graham. O meu nome é Feijão, tá, irmãos? Feijão branco. Aqui é feijão branco, né? Aqui é branco ou preto? Aqui é branco, né? Então estou em casa, ok? Porque lá no Rio é feijão preto. E aí esse senhor disse isso, eu fiquei muito feliz. Não como propriedade ou como eloquência, dizendo, poxa, olha, eu estou sendo comparado, não. Para dizer que eu estou dentro daquilo que Deus quer falar nesse tempo, entende? Há um clamor de Deus por vidas nesse tempo. Há um clamor de Deus por alma nesse tempo, ok? A Bíblia diz: bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achará o servindo. E eu quero assim, quando a trombeta soar, Paulo ele diz aos Tessalonicenses que ao soar das trombetas, aqueles que combateram o bom combate irão surgir da terra, e nós que estamos aqui na El Shaddai, servindo ao Deus Todo-Poderoso, iremos também estar com os ouvidos aguçados a ouvir o som da trombeta, e iremos ser arrebatados juntamente com eles, a saber, nos ares. Quem vai subir além da gente aí? Amém. E aí, olhando por esse cenário, esse livro é um livro que trata muitas dessas coisas. Eu queria aqui fazer uma introdução sobre os capítulos do livro. E eu vinha falando com o pastor Murilo, uma resenha do capítulo 1. Ele falou: prega esse, prega esse, prega esse. Eu falei: ô Murilo, esse capítulo 1 me lembra da sua esposa. Me lembra da sua esposa, até porque eu acompanhei a leve e momentânea tribulação que ela havia passado há um tempo. E quando eu leio isso aqui, lembro dela, assim como tem também outros irmãos contemporâneos lá que estão em aflições. E esse capítulo 1 do livro, ele significa: tem alguém te olhando. Repete comigo qual o tema? Tem alguém te olhando. Eu faço uma analogia. Quando eu falo de Paulo e de Timóteo, dessas cartas, o exercício, a prática dessas cartas está citada em Atos 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, de Atos 14 até o 19 é a prática do que Timóteo foi fazer na igreja de Éfeso. E quando nós iniciamos aqui, não dá para você saber como Paulo conheceu Timóteo. É igual mais ou menos assim, primeira Reis diz assim: e Elias o tisbita, não dá nacionalidade dele, não dá paternidade dele, não tem nada dele, né? Ele aparece assim, né, repentino. E aí, para você achar em 1 e 2 Timóteo a junção, o conhecimento de Paulo com Timóteo, você não acha. Aí numa Bíblia cronológica você vai achar o assunto embutido dentro dela. Então compre uma Bíblia cronológica, tem uma livraria. Tem lá, Murilo? Tem lá? Tem lá. Se não tiver, o pastor Murilo vai encomendar. E aí quando você faz essa junção de Paulo com Timóteo, você encontra o episódio justamente em Atos 14. Já vou pedir para recitar versículos aqui, em que ele se encontra. Quando Paulo ele entra nessa ilha chamada Listra, na Grécia, aonde residia o jovem nobre Timóteo, ele é cometido de um milagre. Ele começa a pregar, e já viu, né, irmão? Paulo pregando, aquele jovem de Atos 20 cai da janela. Paulo pregando, ele estende o discurso. Então Paulo ele prega com bastante exatidão, eloquência e convicção daquilo que ele está fazendo. E de repente encontra em Atos 14 um aleijado que olhava de forma fixa para Paulo ministrar, Paulo pregar. E Paulo incomodado com aquele olhar fixo, porque quando você olha o teu discípulo, quando você olha o seu pai, você quase arranca dele aquela unção, né? Jesus ele mesmo nos convidou: não tire os olhos de mim, né? O Elias mesmo disse também para Eliseu: se olhares fixamente para mim quando eu for tomado, né? Então tudo é uma questão de admiração. E é muito bom falar nisso, porque admiração foi o que fez a gente casar com nossas esposas. Foi ou não foi? Né? Então a gente não pode tirar os olhos dela ou dele de quando nós nos admiramos, as virtudes, né? Para que o casamento não se acabe. E você acredita que sobre a igreja, sobre o trabalho que você faz, o ministério, as mesmas coisas? Você não pode tirar o olhar do primeiro amor, daquele dia que te encantou. Estava entrando com o Mateus ali, o Mateuzinho falou assim: ó, essa igreja eu conheci Jesus. Aí eu falei: que glória, Mateus. Ele: não é só isso não, nessa igreja eu conheci a minha esposa. De repente você solteira, tua esposa está aqui. Vou repetir mais uma vez: de repente você que é solteiro, se não reagir, vai ficar solteiro a vida inteira. De repente você que é solteiro, foi assim que o cego de Jericó foi curado.
Ouviu Jesus passar, não tinha visão, mas tinha audição, né? De repente você que está solteiro, quer disputar com ela agora? Presta atenção. E o Paulo pregando naquele momento, e de repente ele olha para aquele rapaz. Na verdade a pregação tem que acontecer em milagre, e Paulo diz para ele assim, ó, levanta e anda aí, né? Coisa de Paulo. E de repente esse aleijado deu um salto e começou a andar. E aí nesse lugar de Listra havia um templo chamado da deusa Artemis, ok? Era um templo de idolatria. E de repente o sacerdote desse templo veio com um boi e com uma coroa de flor, dizendo, os deuses gregos vieram nos visitar, personificado por seres humanos, por pessoa. Paulo não gosta de idolatria. Paulo rasga as roupas, se encurva e diga assim, não, nós viemos aqui anunciar um Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há, ponto. E os caras não gostaram, né? E começaram ali a espancar Paulo e bater Paulo ao ponto de lançar o fora da cidade, quase morto. Só que quem estava olhando? Timóteo. Timóteo estava observando isso tudo. A mãe era judia, o pai era grego, então estava indefinido, judia por nacionalidade, mas não por conversão messiânica, ok? Aí Timóteo estava olhando. 2 anos depois, Paulo volta pela sua segunda, quase 3 anos, segunda viagem missionária no mesmo lugar. Quem ele encontra convertido? Timóteo. Tem alguém te olhando, o dia da tua dor, Deus está usando você para anunciar a outras pessoas. A Bíblia diz, se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Sabe, irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, querido, como é que se fala? Alguém, por exemplo, carioca lá no Rio, querido carioca, que é o quê? Eu ia falar marciano. O que é? Macionense, vai embolar, melhor nem mexer nisso. Querido amigo alagoano. Ai, querido amigo alagoano, olha para ele e diga assim, querido amigo alagoano, o que não te matou te trouxe experiência, te deixou mais dependente de Deus e te fortaleceu. Dá um abraço nesse irmão de consolo aí. Aleluia. Agora presta atenção. Quando Paulo volta na segunda viagem missionária, quem está lá? Timóteo. Aí eu fico no livro com as minhas palavras. Imagina os dois conversando, dizendo assim, como é que você conheceu o evangelho? Paulo, foi no dia que você apanhou aqui. Sabe quando você bate com o carro e você fala assim, pô, tem alguma coisa? Aí você usa aquilo que você é pentecostal, né? Você é batista, mas é cheio do Espírito Santo. Você fala, é o inimigo. Aí Deus está dizendo, meu filho, sou eu, não é o inimigo não. Porque você enxerga o valor, o carro que tem, pagar franquia e tudo. Deus enxerga a vida que precisa ter um encontro com você. Quando você olha em Atos 27, você vai ver o naufrágio de Paulo. O barco se comprometeu todo, mas ali estava a vida de muitos tripulantes daquela ilha que Paulo ia evangelizar, e todos se converteram. Então Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa o que não é para dizer o que é. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua casa, Deus vai usar a sua saúde, Deus vai usar o seu ministério, Deus vai usar tudo que é seu, porque você levantou a mão e disse para ele, tudo que eu tenho é teu, não foi? Então deixa ele te usar como instrumento poderoso aqui em Maceió. Cadê os alagoanos aí para reagir nessa noite? Ei! Veja bem, quem tomou a dipirona hoje? Quem tomou algum remédio essa semana? Aleluia, esteja curado. É o último, tá? Ó, suponhamos que você tenha tomado um comprimido com uma dor de cabeça, alguma coisa que você está medicado aí, ok? Esse comprimido que está te fazendo bem, que melhorou em você, que foi a medida exata para a crise que você está passando, ele estava em laboratório. Foi testado em animaizinhos, um ratinho. Então alguém sofreu para você receber a cura. Alguém recebeu um teste para você ser curado hoje. Você está entendendo que a tua vida, de repente, algumas coisas, de repente você fala assim, ó, poxa, estou desempregado, né? Deus me mudou desse emprego para outro lugar. Poxa, meu pastor me mandou para outra geografia, me colocou de ministério. É alguma ação de Deus. Paulo diz que nada acontece por acaso. Paulo, ele cita em Romanos 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aparentemente, para a gente, né? Os presentes são embrulhados. A gente não sabe. Porque se Deus falar o que vai fazer contigo, você não vai. Você não vai. Então Deus às vezes não fala. Ele fala, só vai. Abraão, sai da tua terra, só vai. Deus, o que vai ter lá? Só vai, Abraão, obedece. Obedece.
O Davi um dia se deu muito bem, ele pegou um presente com pão e queijo. Quando chegou lá era uma oportunidade de enxergar um gigante, ver ali a oportunidade de mudar a sua vida e começar a ser enxertado na linhagem de rei. Tem alguém comigo aí não? Quem quer vencer aqui? Precisa derrubar o gigante. É só isso. Mas a gente sabe que a Bíblia diz, o Todo-Poderoso diz: eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que você andares. Então esse capítulo é o capítulo número 1. Tem alguém te olhando que é no dia da tua dor, você está sendo um instrumento poderoso. Já pensou? No dia da dor, você está louvando no hospital, aí de repente um enfermeiro que está ali cuidando de você, mas não tem mais amor à vida, quer tirar a vida, e você é um instrumento na tua dor. Deus é Deus dos montes, mas é Deus dos vales também. Então você está lá no vale, e Deus está te usando no vale da sua dor, onde a gente fica mais sensível a Deus, fica mais flexível, fica ou não fica? Né? E a gente volta a cantar, a gente volta a louvar ao Senhor, e lá Deus usa a nossa vida como instrumento poderoso. Nesse livro aqui eu também tenho uma chamada, o capítulo 4, chamado Clube dos Tolos. Repete comigo, Clube dos Tolos. Não tem aqui em Maceió, tá legal? Só no Rio de Janeiro, só na minha igreja. Clube dos Tolos é aqueles que estão desmotivados, né? Estão, na verdade, tristes com alguma correção, alguma coisa, e eles não vão procurar os fortes, eles não procuram um pastor para conversar, eles procuram aqueles que se parecem com eles, aqueles que estão tristes também, aqueles que têm um sintoma, né? Por exemplo, se eu citar aqui vai ficar muito até difícil de falar, né? É bem indireto aqui, mas o Clube dos Tolos é aqueles que têm dor de cotovelo. Aqui na nossa colocação da carta do Paulo, Clube dos Tolos é o Alexandre, infelizmente, tem o meu nome, e o Hermineu, que eles tentam persuadir a igreja de Éfeso, levando toda ela à doutrina, ok? Isso porque Paulo barra ele. Clube dos Tolos, o pastor falou: fulano, você está um pouquinho de banco aí, né? Aí essa pessoa começa a falar mal do pastor, do líder, ou de outro, para outro, e o assunto vira fofoca. Disse ao vosso pastor que recentemente agora, eu não vi pecado no altar, mas vi uma falta de harmonia e ausência de presença de Deus no louvor da minha igreja. O louvor da minha igreja é tão bom quanto de vocês aqui. Mas como a gente não faz culto para homens, né? Gálatas 1:10, eu botei 35 levitas de banco. Fiquei um mês falando: vocês têm que buscar o Senhor. Botei todos eles na frente da igreja, e 35 levitas ficaram um mês sem tocar. Estão dando valor a tudo agora. Voltaram para as escalas, porque eu estava olhando no grupo: hoje tem escala? Não dá para mim ir, não dá não. Falei: perdeu a paixão, amor. Vamos lá. Aí botei eles todos em disciplina. E a gente precisa consertar a igreja do Senhor. A palavra Timóteo, a doutrina é conserto. Está comigo aí não? Eu sei que o seu pastor deve pregar as mesmas coisas, pois essa igreja é muito idêntica à nossa, muito parecida. E eu quero agora fazer uma resenha. Tem muitas outras coisas aqui, tá, gente? Por exemplo, ontem na nossa igreja eu ministrei o capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo da boa consciência. O que é boa consciência? Por exemplo, todo mundo está fazendo errado, mas eu não sou todo mundo, eu faço o que é certo. Aí eu vou ser chamado de puxa-saco, né? Vou ser chamado de interesseiro. Mas a boa consciência é quando você se limita ao que Paulo disse aos irmãos de Efésios: nos demais irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude e louvor, nisso pensai. Então tudo que é puro nós devemos desejar e almejar, ok? Nem sempre a multidão tem a razão. Está comigo aí não? E tem outros capítulos muito excedentes que vocês vão amar. Por exemplo, domingo agora é dia dos pais. Eu vou pregar o capítulo 9 do livro, chamado Altar Silencioso. Posso falar sobre ele um minuto? Sim ou não? Altar silencioso. Altar silencioso é quando o púlpito começa em casa, quando a escala começa em casa, quando o pastoreio começa em casa. Paulo vai dar uma dissertiva para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, porém deve ser marido de uma mulher só. Tem gente querendo fazer liderança e com 3 casamentos, 4 casamentos. Será que as mulheres que passaram na vida dele que é ruim? Não é possível, né, irmãos? Não deve ser dado a vinho. Tem gente querendo fazer a obra de Deus embriagado. Então, gente, é o tempo de Timóteo, é um tempo de alinhamento, e é a última hora da igreja na terra, né, gente? Então é tempo da gente se limpar as vestes aqui. Tem alguém comigo não? Amém. Se você não der um amém, vou entender que você está dando os goró aí. Amém ou não amém? Amém? É tempo de Timóteo, gente. É tempo de conserto, é tempo de santidade, santificação. Então é tempo de a gente se avivar. Amém? Capítulo 10 é um meio batalha espiritual. Capítulo 10, ele tem um assunto muito incrível, que ele diz sobre doutrina de demônio. Pastor Ariane, veja bem, a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então há uma ascensão do Espírito Santo nos últimos dias, né? Mas Paulo alerta Timóteo, lado B: Timóteo, nos últimos dias
se levantariam muitos espíritos enganadores. Eu tive uma experiência, pastor, de, por exemplo, tá batizando em alguém e a pessoa, sabe aqueles negócios assim, de ser pneu de carro, né? E às vezes é demônio se manifestando. Às vezes as pessoas estão com uma entidade ali e a gente fala assim, vai, fogo do Espírito Santo. Quantas vezes na igreja nós tivemos experiência de orar por as pessoas com a mão imposta e ela, sabe, dá sinais como se fosse o Espírito e a gente tem um discernimento de dizer, é demônio. Então para a gente não ser enganado mais, então uma diferença, o que é de Deus e o que não é. E aí, meu irmão, não é falando em línguas, é tendo um espírito de discernimento. Está comigo aí ou não está? Lá na igreja, quando eu falo assim, está comigo ou não está, eu falo, devia estar com Jesus, viu? Amados, eu quero fazer uma introdução, não pegar mais tempo dos irmãos, mais ou menos alguns minutos aqui, falando da introdução do livro. Por favor, o pessoal da mídia, carinhosamente, posta para mim, Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 11, por favor. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. O Murilo, esqueci o nome do seu pai. Seu Múcio, é isso? M-U-C-I-O, Múcio, fácil demais. O seu Múcio, o pastor, o Murilo me perguntou assim, como é que foi a viagem? Eu falei, Murilo, só estou te ligando porque sobrevivi. Mas deu umas tempestadezinhas daquelas assim, de dar uma dorzinha no estômago, mas foi bacana, ok? O que você quer falar sobre a versão NVT? Ok? O pessoal da mídia, o pastor Murilo tem um recado para vocês, se puderem colocar a versão NVT, não vai mudar nada não, tá pastor? NVT e NVI é bem próximo ali, mas tem uma palavrinha bem chave para mim aqui. Amados, dá uma olhada comigo aqui, por favor, você que gosta de uma leitura, leia comigo. No entanto, tá fraco, vamos lá. No entanto, Deus fez tudo apropriado ao seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade dentro do coração do ser humano. Parte A. O que nós temos aqui? Senso de eternidade. Eu não sei, quem tem carro aqui, levanta a mão, por favor. Quem tem seguro do carro? Quem tem seguro? Tem gente andando sem seguro, viu? Vamos lá. Quem tem o carro, tem o seguro e tem um GPS dentro do carro, que é rastreador satélite? Tem? Tem. Geralmente a seguradora coloca. Geralmente pelo valor do carro, né? Às vezes a marca do carro, um carro bem exótico, bem diferente, ou um carro muito dado a roubo, mas não sei a popularidade aqui da frequência de roubo aqui em Maceió. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Na saída e na entrada. Mas deixa eu falar o que tem no Rio de Janeiro. Pergunta para mim, o que tem no Rio de Janeiro? O cara tem que ter carro, tem que ter seguro, tem que ter satélite, tem que ter blindagem e ainda tem que ter um óleo na entrada e na saída, toda vez que sai. No Rio de Janeiro, o índice de assalto de carro é mas hiper, mega, powerful. Lá, você tem isso tudo, não estou brincando não. E ainda a seguradora coloca um rastreador no carro. Por quê? O rastreador ele tem uma funcionalidade mecânica e eletrônica de ele bloquear o seu carro. Por exemplo, aconteceu um incidente, furtou ou alguém roubou o seu veículo, o que eles fazem? Você automaticamente liga para a seguradora e aí você diz, olha, acabei de ser furtado agora, enfim, leva até o seu celular, mas você sabe o número, né? E aí eles bloqueiam, pastor Murilo, o carro e eles mandam uma equipe ou um rastreio para a polícia militar, um órgão competente, para recuperar o seu carro onde está, correto? Então esse senso de eternidade, mais ou menos para você entender, é esse rastreio. Eu não sei você, mas eu compartilho o iCloud junto com a minha esposa. E aonde ela está eu sei, né? Por uma questão de até segurança para ela. E ela também vê no meu também, entendeu? O carro dela tem um aplicativo que aonde ela está, eu acompanho aqui pelo carro também. É mais ou menos isso. Só que olhando já a respeito da palavra de Deus, vamos agora transicionar isso ao espiritual. Por exemplo, o texto diz que nós temos um senso de eternidade. Mas só que nós somos seres humanos. Quem comeu hoje, levanta a mão. Quem tomou banho, levanta a mão. Aí, ó, tem gente que não levantou, viu? Você fez as coisas naturais, trabalhou, filho na escola, hospital, as coisas normativas do seu dia a dia. Só que chegou a noite, o senso da eternidade pegou em você. Você não se deu ao cansaço, à fadiga. O senso da eternidade te trouxe aonde? Para a casa do Pai. Porque
Porque se tem um lugar na sua vida que ele fala de eternidade, as coisas que estão por vir, que estão acontecendo, é esse lugar. Veja bem o que diz o Salmo 84, verso 3. Se puder projetar, eu vou falando, né? O pardal encontrou casa. Na versão RA, RC, vai dizer sobre eu encontrei os seus altares. Agora, se mudar a versão, eu agradeço. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou os seus ninhos e eu encontrei os seus altares. Quando Davi estava recitando esse salmo, ele estava lá no muro de Jerusalém. Murilo, quantas vezes nós olhamos lá os pássaros cantando e repousando lá naquele muro bem alto lá? Ou seja, ele estava olhando aquilo e disse: nossa, até o pardal encontrou casa. Nossa, até a andorinha encontrou os seus ninhos e o fez. E eu encontrei o quê? Em Jerusalém? Os seus altares, né? A princípio, olhando por essa questão lógica, deixa eu perguntar uma coisa a essa igreja linda. O pássaro foi feito para andar ou para voar? Quem acha que é para voar, levanta a mão. Quem acha que é para voar, levanta a mão lá em cima. Ok. Quem acha que foi feito para andar, levanta a mão lá em cima. Me copiou. Os dois? O irmão falou, pode ser os dois? Não. Quem acha que é para voar, levanta a mão lá em cima, por favor. Ok, agora quem acha que é para andar, levanta a mão lá em cima. Ai, Jesus do céu, hein? Vamos lá. Eu não quero distorcer aqui e nem ser um herético aqui bíblico, né? A gente sabe que Deus criou as aves para voar, está escrito em Gênesis, mas não é essa a colocação. Eu quero trazer um princípio para nós aqui, startado segundo esse Salmo 84, verso 3. Por exemplo, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou os ninhos e eu encontrei os seus altares. De uma visão lógica aplicada para nós que estamos aqui, temos interesse de aprender o que está sendo falado, temos interesse de sermos da comunidade onde nós acrescentamos fé e queremos também ser salvos, né? E somos salvos. Presta atenção. Qual a maior parte do tempo do pássaro? Voando ou com os pés no chão? Não, gente. Que é isso? Então ele bebe água nas nuvens. Quando ele quer beber água, ele vai aonde? Lá na sua plantação, né? Você bota aquela casinha do beija-flor lá. É ou não é, gente? Ele come nos ares? Não, peraí. Nós temos pelo menos 12 dias noturno e 12 dias diurno, correto? Ou seja, 12 horas do nosso dia, 12 horas do nosso dia é noite. Estou contemporaneizando aqui. Então, o pássaro ele dorme voando. Ele dorme aonde? No ninho, no galho, em algum lugar. Então eu tenho 12 horas dele, ele dormindo, correto? Com os pés aonde? Palpáveis. Sim ou não? Mas espera aí, você acabou de levantar a mão dizendo que ele foi feito para voar. Mas já tem a metade do dia. E quando ele quer comer uma goiaba no quintal da sua casa? Ele come flutuando, voando, ou ele pousa no galho para comer? Quando ele quer comer alguma comida ou beber alguma coisa, o que ele faz? Ele pousa, os pés dele estão lá. Eu não sei se você já reparou, mas se você olhar de uma forma que você tenha tempo, se você tem um quintal arborizado, você vai ver que os pássaros eles ficam, né, no chão às vezes, catando uma coisa ou outra. Então, na somatória, 12 horas noturno, ele já está com os pés no chão. Mas esses interpasses aí, que ele está comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, ele também está com os pés sobre o solo, correto? Pergunta de novo, o pássaro foi feito para voar ou para andar? Já nem levantaram a mão. O pássaro foi feito para voar ou para andar? Irmãos, foi feito para andar, porém o voo é necessário. O interessante da história é saber que a gente tem os pés no chão. Não vai deixar a fama te tirar desse lugar. Não vai deixar o elogio num trabalho não fazer com que você volte para casa. Aí está a aplicação. Ele voa para trazer o sustento para sua casa, para trazer a comida para o ninho. Ele voa e pousa em árvores maravilhosas, come frutos maravilhosos, mas ele fala, mas a minha realidade é a minha casa, a minha realidade é o meu ninho. Por isso nós estamos aqui na representação do pássaro também. Você pode até voar, mas jamais esqueça da sua raiz, que é o altar do Senhor. Voe bastante, cresça bastante, deixa Deus soprar o seu nome, enrijeça os seus currículos, tome forma, se aperfeiçoe naquilo que você faz, franquie a sua empresa, cresça como funcionário, amplie o seu conhecimento, deixa Deus te usar no ministério, mas seja ministrado. Deixa Deus usar a sua vida, mas não esqueça o endereço de volta.
Até o pardal encontrou casa. Voou o dia inteiro, mas falou: mas eu tenho um ninho, resiliência. Voou longe, mas disse: mas eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu pastor, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha liderança. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha os seus ninhos. Aumenta o nível da sua honra a Deus. E eu encontrei os seus altares, Senhor. Isso é o senso da eternidade. Por exemplo, Salmo 73. Alguém conhece o nosso querido irmão chamado Asaf? Um levita que possivelmente tocou ao templo de Salomão. Esse cara traz pra gente uma sensibilidade da eternidade absurda, Murilo. Porque ele diz assim, ó, ele estava tocando, dá para entender que ele estava tocando, de repente ele saiu para casa. E alguns comentaristas, como Flávio José também diz, que ele olhou, começou a olhar a riqueza do ímpio. Por exemplo, o crente, o vizinho que não era crente, era ímpio, tinha um carro mais bonito que o dele, né? Tinha uma casa mais bonita que o dele. A música da casa do vizinho era mais alegre do que a casa dele. O churrasco estava cantando e ele estava comendo ovo, né? Então dá para entender, estou trazendo por dias atuais, dá para entender que ele fez uma comparação após sair do santuário. E quando ele chegou na casa dele, ele viu uma pobreza talvez, ou uma ineficiência de alguma coisa, se comparando ao que o ímpio tem. O ímpio assim, ele prospera. Um dia um jovem perguntou para mim assim: pastor, por que o ímpio prospera? Eu falei: porque Deus é justo. Ele: como assim? Me explica. Eu falei: porque o ímpio, segundo a Bíblia, ele só tem essa vida. E nós... Tem uma irmã espiritual ali, ó. Nós temos essa e também temos a vida eterna. Por que ele prospera? Porque ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim: o Senhor não me deu uma oportunidade. Aí ele vai dar. A parábola do Lázaro rico diz isso: eu dei a oportunidade, o que você fez com ela? Né? Então Deus dá a oportunidade. O sol nasce para todos. E o Asaf parece que ele saiu do culto e viu isso tudo. Aí me parece, pastor, que ele veio com uma carta. Uma carta para dar para o pastor e falar assim: é o meu último dia aqui hoje, quero a sua bênção, quero ir embora. Aí quando ele pisa lá, no versículo 16, 17, quando ele pisa lá na porta, parece que o campo espiritual, o senso da eternidade pega ele, e ele fala assim, ó: e Deus me fez entender o fim deles e o meu. Eu não sei se eu vou desanimar o seu coração ou alegrar o seu coração. Você pode conseguir tudo, mas para a vida eterna você não vai levar nada que você conseguiu daqui. Você pode conseguir o melhor salário, o melhor dinheiro, o melhor tudo. Sabe quando você vai chegar na eternidade, o que Deus vai falar? Abra suas mãos. Cadê o currículo? Cadê a faculdade? Não é isso não. Cadê as posses? Cadê a escritura da casa? Cadê a compra do terreno? Cadê o documento do carro? Deus não vai falar isso não. Deus vai falar assim: cadê as minhas almas? Cadê as minhas vidas? A única coisa que a gente vai apresentar no céu é a linguagem do céu. A linguagem do céu não é da terra. Jesus falou: você não vai levar a casa para o céu não. Eu irei preparar lugar para vocês. Então o que a gente luta aqui já está preparado lá. Você está entendendo, irmãos? Aí quando o Asaf entra no templo, ele fala assim: Deus me fez entender a diferença deles e a minha. Para onde eles vão eu não vou. Eu irei preparar lugar para vós, porque onde eu estou, vós estejais também. Quem vai morar no céu com Jesus aí, irmãos? Senso da eternidade. Todo mundo conhece essa parábola. Já deve ter sido pregado aqui mais de 1000 vezes, como lá na minha igreja. Uma semana atrás eu preguei sobre o jovem, o filho pródigo. Aí na outra semana eu chamei um amigo, ele não perguntou o que eu preguei, também não falei. Aí na próxima pregação ele vai: põe aí por favor, Lucas 15, filho pródigo. Eu falei: Jesus, o Senhor quer falar com a gente mesmo, né? Tá certo. O filho pródigo, ele tem um senso da eternidade. Ele sai de casa rixoso com o irmão, e ele pega a herança e sai, e vai para as meretrises, vai para as bagunças, para a gandaia dele. Só que o último estágio dele são os porcos. Aquilo que o judeu não gosta. Ele foi lá, ao ponto de o texto dizer assim, que ele desejou comer as bolotas dos porcos. E ele quis comer a comida que ia para um porco, o resto. De repente ele começa a ensaiar, dizendo assim: o senso da eternidade pegou. Porque quando Deus quer machucar alguém, quando Ele quer recuperar, Ele até deixa aí fora. É igual um peixe, não sei se você já pescou aqui, mas às vezes você está com um arpão e bota o peixe. Você dá um tiro num peixe, ele vai nadar. Até o momento que ele perde as forças, aí você começa a catar ele, pegar. Assim é todo aquele que tenta fugir da presença de Deus. Se você está desviado aqui hoje, tem um senso da eternidade que te pegou. Fica tranquilo, que quando as suas forças terminar, o Pai vai te puxar de volta. Aí de repente o filho pródigo, ele está aqui, pastor, e ele diz assim, ó: irei ter com meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti. Senso da eternidade.
O estado da eternidade é aquele que você está injuriado, você fala, ah, Deus não me responde, você vai, mas você sente saudade da casa do Pai. Você vai, mas você não vai muito longe, por quê? Porque você sabe que na casa do Pai tem comida, tem mesa, tem alimento, tem presença. E quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Bom, essa introdução que eu faço para vocês, eu termino falando do nosso irmão Paulo, porque todo o livro é comentado por ele e as cartas são dele. E aonde eu quero colocar os irmãos é dentro de Filipenses capítulo 1, verso 21. E por aqui a gente fica. Filipenses 1, verso 21. Posso ler com vocês? Posso ou não posso? Quem está morto, diga glória. Aleluia. Quem está vivo, diga amém, irmãos. Filipenses 1, 21, acompanhem comigo. Olha as palavras de Paulo. Pois para mim o viver é o quê? E o morrer é o quê? Qual o nome disso? Senso de eternidade. O cara sabe que trabalhando, vive, ele está com Jesus. Se partir dessa vida, estou com ele também. Eu acho que Paulo, no nosso dia, ele seria bem cômico e bem alegre estar do lado dele. Que ele fala assim, ó, morte, se tu quiser me fazer o favor, me levar para o Pai hoje, eu estou aí, tá? Estou tranquilo. Paulo acordava junto com Jesus, tem toda a semelhança. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 10, 52 diz, quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. Paulo era esse assim, ó, eu vivo com Cristo, se morrer estou com Ele. Sabe aquela pessoa convicta da salvação? Esses dias, para mim, infelicidade, eu perguntei a alguém, uma pessoa em que disse ser muito espiritual, eu falei assim, você tem convicção da sua salvação? Ela disse assim, não sei. Como é que não sei? Você não anda de vaidade, não dou lugar ao pecado. Se a gente tem Jesus no nosso coração de verdade, fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, como é que você não é salvo? Pergunte para esse irmão do seu lado, você é salvo? O que ele respondeu? Não, exijo resposta, fala para ele, exijo resposta. Quem é salvo, levanta a mão. Abaixa quem desviou. Quem é salvo, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Todo mundo levantou do seu lado. Quem é salvo, levanta a mão. Vê se tem alguém que não levantou. Já vi um lá atrás, levantou agora, depois que falei. Vê se tem alguém do seu lado que não levantou. No final do culto você pega. Quando Paulo ele diz isso para a gente, ele coloca algumas ações que a gente precisa observar. Veja bem, Filipenses 1, 21 diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele vai colocar até o 25, por favor, jovem da mídia. Ele vai dizer, mas se continuo vivo, posso trabalhar e produzir muitos frutos. Na verdade, não sei escolher, estou dividido entre dois desejos. Quero partir com Cristo, que para mim seria muito melhor. Porém, contudo, por causa de vocês, o mais importante é que eu continuo a viver. Contudo, por causa de vocês, o mais importante é que eu continuo a viver. Ciente disso, estou certo e continuarei vivo para ajudar vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé dá. Bom, o texto é bem fácil. É uma carta em que todos vocês devem ler, a carta da alegria de Paulo. Paulo, nesse exato momento, está preso. Nero está mandando jogar pinche nos cristãos e tacar fogo, fazendo a alegria dele, o palhaço do circo. Paulo está aprisionado, as igrejas estão apavoradas, porque o líder dela está preso. O que vai ser da gente? Todo mundo abandonou. Lembra? Demas amou mais as coisas do mundo do que a Cristo, nos abandonou. E agora, esse exato momento, a reflexão é, a menor igreja de todas elas que Paulo fundou, a mais pobre por tamanho, ok? É a que mais está ajudando Paulo. Lembra da oração que ele faz no capítulo 4? Oro para que Deus o abençoe, toda súplica e sorte de bênção, pelas ofertas que ele mandaram para Paulo. Paulo está aprisionado, dizendo assim, será que agora que eu vou partir? Por isso que ele diz, se eu estou vivo, estou com Cristo. E se eu morrer, se Nero mandar me matar, estou com Cristo também. Então agora ele recebe uma carta. Sabe aquele elogio, aquele dia que você fala assim, não quero mais viver. Aí alguém fala, oi, você é um exemplo para mim. Obrigado, a sua oração, a sua vida me inspira. Foi o que Paulo recebeu em forma de oferta. Uma carta de alguém inesperada, de alguém, talvez você fale assim, o fulano vai lembrar de mim. Mas não, vem os filipenses, sabe? Os filipenses,
em que vem contribuir e dá um alerta para Paulo, dizer assim: Paulo, você é muito significativo, a sua vida muito nos importa. E aí Paulo manda uma carta para ele dizendo assim: olha, eu estava pronto para partir, mas por causa de vocês eu entendi que eu vou me empenhar mais, vou trabalhar mais, vou instruí-los mais, vou edificá-los mais, até que o Senhor venha. Todo mundo olha a vida de um pastor e olha só o que está hoje. Mas quanto choro deve ter tido aqui? Quantas paredes ele não deve ter pintado aqui? Todo mundo olha o resultado, mas o processo é o que faz o resultado. Quando Paulo recebe essa carta, ele recebe uma injeção de ânimo motivadora. Paulo poderia estar com Jesus. Pergunta: quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Bota a mão no coração. Senhor, entope agora todas as aveias do coração. Quem quer ir para o céu? Correto? Você quer ir para o céu. Mas se eu falar que não é hora de você arregaçar a mão, começar a trabalhar e produzir frutos para Jesus. É o que Paulo está dizendo. Por exemplo, você quer trabalhar para Jesus, mas você tem 2 matrículas, faz 2 faculdades, está perdido. Tem tempo para a vida, mas não tem tempo para a obra. É o que Paulo está dizendo. Lembra que eu falei para vocês que eu abri mão de um monte de empresa? Todo mundo olha e fala: ah, o pastor Alexandre. E a gente leva um monte de fama de pastor, né? Mas ninguém sabe o sacrifício que a gente fez. Ninguém sabe a renúncia que a gente fez. Off com vocês aqui, recebi uma proposta para fazer um trabalho. Não era um pastoreio, mas um trabalho nos Estados Unidos, ganhando $25 mil. Se você não disser amém, está com inveja. $25 mil. Mas eu olhei para os meus filipenses e falei: não, gente, eu trabalho com gente de comunidade. A gente vive dentro das comunidades. O povo caloroso, o povo que te recebe com um cafezinho. Pastor, está chegando aí, café e bolinho, café e um pão integral. O povo gostoso. Você não sabe o que é. Um pastor recebeu uma mensagem do discípulo dizendo assim: pastor, o senhor é muito importante na minha vida, o senhor é muito significativo na sua vida. Ninguém bate num gabinete pastoral, meu irmão, com Coca-Cola, com café e com bolo. Quando tem alguém, é arrepiante. Quando tem alguém no gabinete pastoral, é problema. Porque quando é o teu dia de alegria, você está na churrascaria, você não manda um convite para o pastor. Pastor, vem aqui porque a Vitória saiu. Você não manda. Mas quando tem crise no casamento, você... pastor, me ajuda aí, deu ruim lá em casa. É verdade ou não é? Mas está na hora de transicionar. Sermos a igreja de quê? Filipenses. A igreja grata, a igreja que faz menção, a igreja que honra, a igreja que celebra. Está comigo aí? A igreja que sorri. Cadê os filipenses nessa noite aí? Ei! Bom, lembra que a temática é senso da eternidade? Por exemplo, Paulo diz assim: quero estar com Cristo, eternidade. Mas Paulo fala assim: cara, eu tenho convicção na minha salvação. E aí eu começo a terminar com vocês aqui agora. Quem acha El Shaddai uma igreja bem legal, bem alegre, a sua casa? Vai apertar. Quem acha que o seu pastor... Gente, eu olhei o pastor de vocês, 70 anos, eu falei: Deus, me dá esse vigor. Ele é muito bonito, gente. Muito inteiro. Eu sei, porque eu rodo por aí, tá? Eu tô vendo uns pastores de 55 anos assim, ó. Aí ele falou assim: eu pedalo. Eu perguntei ao Murilo algumas coisas ali, falei: Murilo, será? Ele falou: não, mexe nisso não, pastor. Você sabe que eu perguntei, né? Deixa pra lá. Presta atenção. Quando nós olhamos aqui essa igreja, se você fala que essa igreja é muito bacana, o seu pastor é muito bacana, quem faz parte de uma célula aqui, no nome de vocês? Oi? Não entendi. Rede. Você faz parte de uma rede? Então grita o nome da sua rede aí. Não entendi nada. Qual o nome da sua rede? Quanto tempo não tem um convidado na sua rede? Mas você fala: minha rede é top. Top porque você fechou o ciclo, agora virou uma panela. Agora é o seu grupinho de churrasco, de janta, de lanche, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo para a gente. A sua igreja é top. Hoje é quinta-feira. Peraí. A sua igreja é top, é quinta-feira. Bota a mão na cadeira que está vazia do seu lado. Aonde tem uma cadeira vazia, fica em pé. Se tem uma cadeira vazia do seu lado, fica em pé. Não, sua igreja não é top. Sua igreja é pior do que Maceió. Porque se fosse top, você tinha trazido um amigo para o culto.
Não acredito. Você trabalha com ímpio. Não senta não. Foi aí para passar só um pouquinho de vergonha, só rapidinho. Espera aí rapidinho, por favor. Depois o pastor Murilo puxa a minha orelha. Espera aí, se a tua igreja é top, cadê a tua irmã que é ímpia? Cadê o seu pai que é idólatra? Cadê o seu amigo da faculdade? Cadê o seu amigo do trabalho? Não é possível. Porque quando eu encontro uma churrascaria, qual é o nome da churrascaria aqui top? O quê? Gente, é Beach Prime. Quem já foi na Beach Prime? Me leva junto com você. Quando você vai na Beach Prime, o que você bota no grupo dos amigos lá? Pessoal, achei a churrascaria. Qual a lanchonete aqui mais visitada? Lanchonete. Oi? Sanduba do Careca. É top esse aí? E é do filho dele, marketing de gratuito. Esperto, rapaz, ele, né? Já ficou gravado agora, né? Tá certo. É tão bom? É legal lá? Quando você vai num lugar bom, o que se faz para as pessoas? Pessoal, pode vir que é bom, bonito e barato. BBB. É ou não é? Se a tua igreja fosse isso tudo, não tinha uma cadeira vazia do teu lado. Literalmente. A gente precisa se importar, não com o nosso umbigo. Sabe por que muitas coisas não se resolvem na nossa vida? Porque a gente está resolvendo só o que é de interesse nosso. Agora, quando a gente mudar o lado, começar a resolver aquilo que Deus quer, as coisas mudam para a gente. Quer ver uma coisa? Penina está produzindo. Eu vou dizer que são 10 filhos. Gente, já expus vocês demais. Senta aí com sua vergonha, por favor. Presta atenção. Penina tem 10 filhos. Quantos filhos Penina tem? 10. Eu digo 10 porque o próprio marido Eucana vai dizer: não sou eu melhor do que 10 filhos? Penina tem 10 filhos, só que a Ana não gera. Mas só que a Ana está aqui diante do altar, sentada toda cristã aqui. Ela não quer um filho porque ela quer gerar uma bênção. Ela quer que o filho dela seja um profeta de Israel. Ela não quer um filho para que seja um instrumento na mão de Deus. Ela quer um filho por quê? Porque ela está olhando para a Penina dizendo: essa mulher gera e eu não. Essa mulher produz e eu não. Olha quantos filhos eu tenho. Enquanto eu tiver rivalidade, Deus vai secar o meu útero. Deus vai minguar a minha vida. Porque no momento que ela entende, dizendo assim, ó, o problema é dela, e ela faz um voto para Deus. Mateus 6,33 está aí para dar uma lição para a gente. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e depois, não, você não está entendendo. Busca primeiro o quê? Diga o reino e a justiça, que é as verdades de Deus, o interesse de Deus, e depois todas as outras coisas serão o quê? Vamos aprender com Ana. No momento que ela fala assim, não é mais ali sobre rivalidade. O que ela diz assim? Ela diz assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei primeiro. É o senso da eternidade. Quer ter uma vida abundante? Faça primeiro para Deus. A viúva estava lá para morrer. O Eliseu chega na casa dela e diz assim, ó, o que você tem? Um pouquinho só. Vai lá e faça para mim primeiro. Quando é para Deus primeiro, você vive do resto para sempre. A memória não acaba. Não sei se você conhece a história da Maria, acredito que sim, mas a Maria, uma jovem de 16 anos, o anjo apareceu para ela e falou assim: me empresta teu útero. Ela fala: empresto. Para muitos aí, idólatra, Maria é virgem, mas não é, ela teve muitos outros filhos. Só que a Maria emprestou a juventude dela para gerar o rei. E tem gente dizendo assim: não, eu sou jovem demais. Irmão, se você gastar a tua vida e não fazer nada para Deus, e você querer servir quando você se aposentar, vai para o asilo, porque a igreja não é lugar de artrose, artrite, nem nada. O que Deus quer? Deus quer a tua força, Deus quer a tua energia, Deus quer a tua vitalidade, Deus quer a tua disponibilidade, Deus quer o teu tempo. Eu estou indo para Israel agora, pastor Murilo. Estou levando 55 pessoas para Israel. E aconteceu um assunto cômico. Uma pessoa que estava com recurso para ir para Israel não foi. E aí minha esposa estava comigo comentando isso no carro. Eu falei assim: quando você não dar para Deus, alguém vai receber aquela oferta. Ela não foi para Israel. Aquele recurso que ela tinha na mão, alguém chegou de forma maliciosa e disse: pô, estou passando por uma dificuldade, me ajuda aí. O dinheiro que era para ela ir para Israel, ela emprestou para essa pessoa desviou e não quer pagar a ela. Eu quero dizer, todo momento que você não oferta a Deus, alguém vai receber essa oferta. Um dia estava na igreja um rapaz saindo das drogas com 20 reais no bolso e falou assim: poxa pastor, me ligou de madrugada, chorando: pastor, acabei de fumar uma maconha. Eu fiquei: de novo meu filho? Ele: pastor, eu estava com 20 reais no bolso. Aí na hora da oferta eu falei assim: poxa, se eu pedir para alguém trocar 2 de 10, eu vou ficar com vergonha.
E ele ficou com pena de dar os 20, né? Aí ele foi para casa, guardou o carro, parou na esquina conversando com os amigos antigos. Chegou lá, o cheiro tomou o coração dele, ele pegou os 20 que era para Deus e foi lá e comprou maconha. Alguém está afim do seu tempo. Se a metade do seu dia não for para Deus, alguém vai governar essa metade. Se a tua força não for para Deus, alguém vai usar ela. A gente que escolhe, a Bíblia diz, só tem 2 senhores, ou agradará um ou ao outro. Terminando aqui a última fala, tem 5 minutos, Murilo? Ok? Eu uso esse personagem final aqui, falando sobre Pedro. Falando sobre quem? Pedro. E quero que vocês me dê atenção, se possível, ao que eu vou dizer agora. Se você ficou distraído o culto inteiro olhando no celular, porque tem umas 5 pessoas olhando no celular, não tem problema não, mas desliga agora e preste atenção no que eu vou falar para você. Jesus, ele vai em Lucas 5 conhecer Pedro. Lucas 5 verso 11, jovem, só o último versículo. Eu quero que vocês leiam assim que terminar aqui. Lucas 5 verso 11, posso ler com vocês? Posso ou não posso, irmãos? Então vamos todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Não, é 11, filho. Isso, se projetar direitinho, pastor Murilão vai pagar o lanche. Vamos lá. Assim, chegaram à praia. Gente, mas está uma reza aqui. Vamos lá, a gente ora, todo mundo junto, sincronizado. Assim. Explicativa desse episódio que nós estamos lendo aqui, pastora. Pedro está frustrado, limpando as suas redes na beira do mar. Vem Jesus pela orla, evangelizando, arrastando multidão. Jesus encontra com um cara que tinha habilidade, energia, entendimento, força, barco, só não tinha bênção. E esse homem está frustrado, limpando a sua rede, De repente veio a fome com a vontade de comer. Jesus tem um povo, tem a multidão, só que ele não consegue falar. Por que ele não conseguia falar? Presta atenção. Se eu falar que esse povo aqui não tinha microfone, né, gente? Estamos luz e vantagem na frente, né? O que eu falei com eles aqui? Hã? Não foi só isso. Pegou um fio cortado pela metade. Oi? Não foi também só isso. Foi, oi, gente, eu amo vocês, não foi? Então Jesus pregando aqui, alguém ficava... Eles tinham dificuldade, porque as pessoas cercavam. Lembra de Lucas 12, a mulher do fluxo de sangue? Mesma coisa, Senhor, a multidão te aperta. Não, mas alguém me tocou, mais ou menos isso. Então Jesus olha um cara e fala assim, o barco está aqui, o mar está ali, e se eu vir nessa diagonal aqui, eu vou pegar essa frequência de falar com todo mundo. Está aí a ideia de púlpito. Ó, não é porque a gente se sente maior, porque a gente quer que a voz alcance mais gente. Aí Jesus fala assim, ô rapaz, você está bem? Imagine um pescador. Eu tive um padrasto que me criou, e ele era muito grosseiro, que vivia a vida em alto mar. Então, provido de muita bebida. E ele era hiper grosseiro, radical demais. Aí Jesus conversa com Pedro. Você está bem? Como é que eu estou bem? Você está vendo algum peixe aqui? O Pedro sempre apresenta isso, né? Você não está fazendo não? Imagina o Pedro conversando com Jesus, né? Aí ele falou assim, rapaz, eu posso resolver o teu problema. Pode, é? Até vi que você arrasta a multidão aí, mas você está dizendo resolver o problema, encher minha rede de peixe, eu posso fazer isso. Ô, qual é a tua profissão? Meu pai me ensinou um pouco de carpintaria, eu conheço um pouco de madeira. Pescador aqui sou eu, cada um no seu quadrado. Foi assim que Pedro respondeu Jesus? Não sei, mas eu preciso contar que um diálogo houve ali. De repente Jesus o convenceu de pegar o barco dele. Empresta teu barco. Ok, aí Jesus pega o barco e entra e vem aqui, como eu falei com os irmãos, nessa diagonal. Agora ele consegue falar com todo mundo. Está entendendo que a intenção é, primeiro sirva a Deus, depois Deus te serve? Alguém está entendendo isso aí desde o início? Vou falar? Senso da eternidade é Deus em primeiro lugar. Ah, deu um passageiro, mas o Uber vai estar pagando legal, mas é a hora do culto. Ah, veio um trabalho, é a hora do culto. Deus não vai se trocar por nada. Ok? Aí de repente ele agora usa a plataforma, prega para todo mundo. E agora ele vai entregar o barco. Agora ele chega lá e fala para Pedro aí, pega o teu barco aí. Só isso? Não, agora é minha vez de retribuir, né? Primeiro o reino e todas as outras coisas serão. Um dia o jovem rico, obrigado pelo glória, fecha a porta para não ir embora. Um dia o jovem rico chegou perante a Jesus e falou assim, ei mestre, tudo bem? Tudo. Olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Aí Jesus falou assim: conhece os mandamentos? Aí ele começou a recitar: conheço, senta aí que eu vou falar tudo. Falou ditamente. Jesus falou assim: te falta uma coisa, vende o que tem e dá aos pobres e me segue. Aí o jovem ficou triste. Aí vem aquele jargão que a gente conhece: mais fácil um camelo entrar pelo fecho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu tenho um vídeo desse com o seu pastor lá em Jerusalém, ó, bem legal. E aí de repente, quem está atrás ouvindo isso? Os discípulos. E um toma partida. Quem é? Aquele que foi pego na praia, Pedro. Aí Pedro dá um passo à frente, toca nas costas de Jesus e falou: que história é essa? Eu larguei tudo para te seguir. Aí Jesus falou assim: tem que tratar Pedro até o último dia, né? Aí ele volta para Pedro e fala assim: Pedro, não há ninguém que tenha largado casa, não há ninguém que tenha largado pai, não há ninguém que tenha largado mãe ou qualquer outra coisa que não receba nessa vida 100 vezes tanto e ainda tenha direito à vida eterna. Toque no ombro dessa pessoa e fala assim: ainda essa semana e esse mês de agosto tem uma porção 100 vezes maior sobre a sua vida. Se você pode, celebra o Senhor em nome de Jesus. Mas a nossa história não acabou. Já já você vai embora para a churrascaria ou para Sanduba do Cara, aqui ó. Caleb. Careca. Sanduba do Careca. Eu não entendi, a senhora falou careca, deu uma referência ao pastor Murilo? Não, a senhora apontou Sanduba do Careca. Pastor Ariana. Foi sem querer, mas a senhora fez, não fez? Eu não menti. Eu não minto. Corta. Presta atenção. Aí Pedro vem aqui e Jesus agora. Irmã, fica tranquilo, irmã. Fica tranquilo, está em paz. A gente está orando pela sua vida. Aí de repente, o Jesus agora vem entregar o barco para Pedro, porque ele usou o barco para o ministério, sim ou não? Que ele comprou a casa e falou assim: a minha casa vai ser uma casa de rede. Foi ou não foi quando você comprou a casa? Foi ou não foi? Você comprou a casa, você falou o quê? Eu quero demônio aqui na minha casa. Foi ou não foi? O que você falou? Deus habita na minha casa, vai ser uma extensão da igreja. Foi ou não foi? E quando você comprou o carro? Pastor, unge o meu carro porque vai ser para obra. Não deu carona para ninguém. É assim que a gente fica todo dia refém das nossas falácias. Aí Pedro vai pegar o barco de volta. Nessa que ele pega o barco de volta, agora, aí Jesus fala com ele assim: agora eu quero ver, eu vou mexer com o coração desse cara. A Bíblia é muito engraçada quando você lê assim, né? Vai lá e lança, entra um pouquinho mais para o fundo. Mais para o fundo, aí Pedro, tá bom, mais para o fundo um pouquinho aí. Agora Pedro, a vida inteira você esteve no lugar certo, mas na direção errada. Porque às vezes não é mudar de igreja, não é mudar de rede, mas é mudar de visão. Você não precisa mudar de esposa, é metanoia. Não precisa mudar de marido, é metanoia. Às vezes a gente está no lugar da bênção, sabe? Eclesiastes 9:11 diz assim, ó: nem tudo é sobre o forte. Não tem possibilidade do forte ganhar a luta, nem o mais rápido ganhar a corrida. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Então convido a você a replicar alguém que está do seu lado. Parece ser chato, mas é profético, tá? É noite da unção. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim: você está no lugar certo e na hora certa. Então vai dar? Vou repetir, então vai dar? Aí Jesus fala para ele assim, ó: entra agora, vai um pouquinho mais para o fundo. Ele: tá, estou aqui, entrei aqui. Dá a entender que a vida inteira o Pedro jogou a rede para a esquerda. E a esquerda é um problema, meu irmão. A Bíblia diz assim, ó: Jesus está à direita de Deus. São sinais. A Bíblia diz assim, ó: e ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Tem alguém comigo aqui, não? Dá a entender que Pedro estava torcendo para um time errado. Na hora de apertar o botão foi no lugar errado. Benefício, picanha. Yes. Aí de repente ele fala assim: olha, joga na direita. Pega a sua mãozinha assim, terminei, faz assim. O que é esse sinal aqui? Tem peixe? Não, por favor, se você não está animado com isso, vai ficar seco a vida inteira. Bota a mãozinha para o lado assim, ó, para a direita.
Bota a mãozinha para a direita aqui, ó. Balança. Fala para o irmão do seu lado: haverá sinais. De repente ele balança a rede e de repente ele começa. O que a Bíblia não conta, o que a gente pregador imagina. Imagina que Pedro não estava sozinho, tinha a tropa dos frustrados. Ele saiu com um monte de barco para o mar. E de repente esses caras falam assim: lá vai o doidão do Pedro, obedecer esse cara aí. Peixe é noite, tem todo um preparo para pegar peixe. Quem aqui é pescador sabe. Você vai pescar meio-dia? Que hora você vai pescar? À noite. Agora não sei que problema é esse. Um dia eu fui pescar, o cara falou assim: não passa perfume. Eu falei: peixe sente? O cara falou: não passa perfume. Eu falei: que isso, gente? Por isso que pescador é fedor. Aí ele estava acompanhado dos seus amigos, só que só ele foi e lançou a rede na direita. Só que quando ele está lá dentro do mar, faça aquele balanço aí, por favor. Encheu. Aí Pedro olha para a areia, aqueles caras que estavam com um barco lá ilhado lá, atracado lá, ele fala: ei, amigos, tem para todo mundo. Aí de repente vem um barco, 2, 3, 4, 5, 6, 10 barcos indo. E eu quero liberar essa palavra nesse culto da unção profética sobre a sua vida, que o resultado de vitória que Deus vai dar para você vai transbordar. Sabe o que significa a palavra transbordar? Além da dobra, além da borda, você vai ter para dar e não para vender. Vai ser cabeça e não cauda. Estará por cima e não por baixo. Jamais pegará emprestado, se a partir de hoje ouvires e obedecerem a voz do Senhor teu Deus. Tem alguém para prosperar aí, meu irmão? Tem uma linguagem que eu costumo muito falar, minha vida inteira sempre foi empresarial, costumo falar muito, que tem gente que só vai servir Jesus pelo teu sucesso. Lembra que eu falei que tem discípulo que vai reconhecer na dor, tem alguém te olhando, mas tem gente que vai ver a tua prosperidade e vai dizer: o Deus dele é bom. Não foi o caso de Naamã? Naamã veio da Síria e conheceu lá o cara que curou a lepra dele e falou assim: quero servir esse Deus aqui. Então, existem coisas que Deus vai fazer na sua vida a partir dessa quinta-feira, que ela será aquilo que irá atrair a sua família, atrair a sua parentela. Eu quero dizer que Deus vai colocar o seu nome, vai fazer uma coisa nova na sua vida. As suas redes vão encher, e aqueles que estão frustrados do seu lado, você vai dar direcionamento para ele. Tem alguém aí, meu irmão, comigo nessa noite? Mas Senhor, dá aquele grito de glória a Deus que você sabe aí, pelo amor de Deus. Agora o interessante é que o fim no qual nós começamos no início, né? Deixaram tudo e o seguiram. O Senhor é um homem inteligente e racional, o Senhor não? O Senhor é algum louco igual Pedro, após uma pesca e tendo que levar peixe para casa, tendo que pagar os impostos de Roma, após lutar a noite toda, o Senhor faria isso, pegaria o peixe, deixava ali e seguiria Jesus? Qual outro louco aqui? Você faria isso também? Qual outro? Já tenho 2. Qual outro? Você também? Você também? Você também? Que doideira! O cara lutou a noite toda para pagar os impostos, para levar o peixe para casa. Aí quando ele vem, ele fala assim: encheu a mão, mas não encheu a alma. Mas o que eu vi do Senhor preencheu de dentro para fora. Você está entendendo que não é o externo, é o interno. Por isso que você vai ler João 4 diferente. A mulher deixa o vaso, mas sai com uma fonte. O interessante não é o que está na mão, mas o interessante é a palavra que está sendo guardada no seu coração nessa noite. 2 pessoas para concordar aí, por favor. Nós precisamos entender que a premissa é de Deus. Senso da eternidade é Deus em tudo. Deus em tudo. Vai abrir uma empresa, Deus, tu está na frente. Vai casar, Deus é essa pessoa. Vai assumir alguma coisa, Deus em tudo. E Deus fala. Deus fala. Eu vou repetir, Deus fala. Há uma parábola na Bíblia, aí vocês depois podem ficar de pé, por favor, que diz sobre um convite. Não tem como falar do senso da eternidade sem um convite. De repente o banquete estava pronto, uma tipologia, né, da grande ceia de Apocalipse 19. E de repente nesse grande convite, o Senhor diz assim, mandou um mensageiro na terra. Aí o mensageiro chegou na terra e falou assim: ei,
Deus está te chamando para o banquete. Aí essa pessoa que foi convidada, ela disse assim: acabei de casar, diga a ele que eu estou ocupado. Aí foi na segunda pessoa, e ela acabou de comprar um campo muito lindo, e ela disse assim: diz a ele que eu estou administrando o que ele me deu, e estou muito ocupado. Aí foi até outra que comprou juntas de boi, gados, e disse para outra também: não dá para ir agora, eu estou aqui fazendo a contabilidade, afinal de contas, meu negócio está prosperando muito. Nenhuma dessas 3 pessoas estavam roubando, matando de forma ilícita, nada errado. Casar é bom, mas atender o chamado de Deus é melhor. Comprar terra é bom, mas ter tempo para a obra de Deus é melhor. Prosperar é bom, mas ouvir a voz de Deus e servi-lo é melhor ainda. E o que está acontecendo nos nossos dias é o dia de Faraó, o dia de Deus. Deus vai acrescentar, mas quando a trombeta tocar, larga tudo e vem servir ao Senhor. Pastor Murilo, vem cá por favor, abre essa Bíblia aí, pastor Murilo. Pastor Ariane, teu pai, pega a Bíblia dele por favor. Pastor Ariane, vem cá por gentileza. Abre essa Bíblia aqui por favor. O senhor aqui, ela ali. Aqui ó. Ali Murilo, por favor. Abre aqui Murilo, do lado do altar. Ariane, abre aí por favor. Abre de frente para a igreja, por favor. Isso, assim ó. Pregador é o seguinte: qualquer lugar ou vai me dar a oportunidade agora? Tem 2 Bíblias abertas, correto? Aqui é onde a gente vai finalizar. Aqui é o livro da vida. Vem cá, pastor Murilo, por favor. Aqui é o livro da vida. Todos aqueles que aceitaram Jesus estão firmes, o nome está escrito aqui. Aqui, pastor Ariane, é o livro das obras. O que é o livro das obras? O livro das obras é cada uma vez que você trabalha e cumpre o que Deus ordenou que você cumprisse, está sendo relatado aqui. Vou lhe dar um texto, Salmo 139. Os meus dias foram escritos no seu livro, correto? Então tudo que Deus escreveu para mim, eu não estou fazendo nada novo, eu apenas estou cumprindo o que Deus escreveu para mim, determinou, ok? Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu, me nomeou, me designou, correto? Então eu tenho aqui o livro das obras, e eu tenho aqui o livro da vida. Eu estou andando por aí e estou vendo que as igrejas estão preocupadas somente com isso aqui, ó. Só que a Bíblia diz que haverá uma recompensa. Quem aqui trabalha, ganha o seu salário no final do mês, levanta sua mão. Você gostaria de trabalhar o mês inteiro e chegar no final do teu mês e o teu patrão apertar a tua mão e falar assim: obrigado pelo trabalho que você prestou? Você queria o quê? Fala, recompensa. Aí a Bíblia trata outra questão, dizendo que aqueles que produzem frutos, aqueles que trabalham para o reino, terão os seus galardão. Então peraí, eu tenho o livro das obras, eu tenho o livro da vida, que me faz acesso ao céu, mas eu tenho o livro da recompensa. O livro da recompensa, você não vai chegar apresentando um plorabole do seu contador, não. Você não vai apresentar o CNPJ, as suas franquias, não, o seu faturamento mensal, não. Não é isso que Deus está interessado. O livro das obras foi visitar quem eu mandei? Foi pregar para quem eu falei? Foi recuperar o perdido? Cadê a rede na sua casa? Cadê as obras espirituais? Esse é o livro das obras. Agora ali é o livro da vida. Glória a Deus. Mas quando eu chegar no céu, eu quero ter essa tipologia aqui, ó. Fala, Alexandre Feijão. Alexandre Feijão. Que legal. Manda para lá para receber recompensa. Manda para lá para receber recompensa. Aqui eu receberei os meus galardões, as minhas honrarias. Se você se contenta só passar nessa porta, você é aquele cara que recebeu um talento e enterrou, somente isso. Nós fomos feitos para reproduzir. O seu corpo é célula. Célula reproduz em célula. Vida reproduz vida. Pastor não ganha vida, pastor cuida. Quem ganha vida é ovelha. Nós precisamos movimentar toda Maceió. Essa igreja precisa ter gente pendurada pelas janelas, de tamanho avivamento que Deus vai mandar nesse lugar. Dá trabalho para os seus pastores com 3 cultos, 4 cultos, 5º culto. Oh, trabalho gostoso, cuidar de vida, gente. Então eu quero perguntar aqui nessa noite, me dê atenção. Todo mundo está me ouvindo? Quem quer ganhar muita vida para Jesus? Agora, quem se encaixa dentro do que eu vou perguntar agora? Pastor, eu estou somente de olho ali, não estou fazendo nada. Eu não coopero, não faço a obra, não evangelizo, não trato ninguém. Eu quero mudar essa história hoje. Quero receber uma unção de conquista. Quero ganhar muita vida, quero me envolver no reino de Deus. Quero trabalhar para Jesus.
Se você se encontra dentro dessa fase, foi tocado pelo Espírito Santo agora, com senso da eternidade, produzir frutos, ganhar muitas vidas para Jesus, eu convido a você a sair do seu lugar e vir aqui na direção da pastora Ariana. Aqui, chama a sua esposa, chama o seu marido, diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos frutos, muitas almas. Se você está parado com o teu ministério, é hora de voltar a trabalhar para Jesus. Se você abriu mão da liderança, do seu cargo ministerial, é hora de você voltar para Jesus. É hora de você voltar no primeiro amor. Agora, pastor Murilo, agora esse convite aqui é uma introdutiva ou um enxerto novamente. Talvez você foi arrancado da oliveira verdadeira que é Jesus. Atenção, igreja. Talvez você hoje esteja aqui desviado, afastado, ou ainda não entregou a vida para Jesus, ou está servindo uma religião, ou é espírita, ou é um descrente, ou é um ateu, alguma coisa. Sem romantismo nenhum. Só vai entrar no céu aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Se você se encontra como um filho pródigo afastado, o meu convite é especial para você. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na direção do pastor Murilo aqui, ó. Se você está afastado, desviado, se você se afastou, é noite da sua reconciliação hoje. É noite de você voltar para a casa do Pai. Sai do seu lugar e vem. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, ótimo, irmã. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, nunca fez isso, nunca confessou Jesus com seus lábios e com seu coração, e queira fazer isso hoje, eu convido a você a sair do seu lugar e se converter agora. Atenção, atenção. O pecado não te lança no inferno. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Mas o que te lança no inferno é o convite que você rejeita. Eu estou convidando a igreja a aceitar Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Se você rejeitar esse convite, ele te compromete a você a não entrar no reino. Mas o pecado que você comete, não. Porque há perdão para pecados nesse lugar, nessa noite, hoje aqui. Pergunte para o amigo do seu lado, a pessoa que você trouxe, alguém que está visitando. Olhe para essa pessoa, não fique sozinho. Se você sabe que é um parente, um amigo seu, não. Mas se você sabe que essa pessoa está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, pergunte para ela: não está na tua hora de você se converter? Não está na hora de você voltar? E se ele disser que quer voltar, você pega na mão e conduz ele até o altar aqui. Vai lá. Pergunta aí, irmãos, se ele ou se ela, se o marido ou se a